Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre o que torna um jogador bom, né? O que torna um jogador absurdamente bom, o que faz a grande diferença na sua equipe, tá? E da onde surgiu essa reflexão, né? Surgiu de dois pontos aí. O primeiro deles surgiu assistindo os últimos jogos, principalmente da Copa do Brasil na terça-feira de Corinthians e São Paulo, por conta do Renato Augusto. E também surgiu no mesmo dia assistindo o jogo do Messi contra a Atlanta na prévia ali para a MLS, para a Copa, né, que eles têm ali a Copa e a Liga. Na Copa 4-0 com 2 do Messi e uma assistência. Tá? Então, para a gente ir trocando uma ideia, eu vou colocando aqui algumas imagens, principalmente do segundo tempo, né, do jogo, que foi justamente esse gol do Renato Augusto, né? Que abriu o placar contra o São Paulo, ele fez 1-0, depois o São Paulo empata e o Renato Augusto faz de novo, né, o 2-0, o 2-1, né, o segundo gol do Corinthians, e aí a gente tem de fato o Corinthians passando à frente do São Paulo no começo dessa eliminatória, né? Então, assim, um ponto que me chamou a atenção nesse cenário todo, eu acho importante a gente ressaltar isso, principalmente para a gente começar essa discussão, é que pode parecer óbvio, mas o jogo de futebol ele é feito de resultado. Ele é feito do quanto você consegue gerar de resultado positivo e quanto você consegue vencer. Então você pode ter uma discussão de uma certa estética do futebol, se de fato foi bom ou não, a forma como o Corinthians jogou, se o São Paulo jogou melhor ou não, e aí para chegar a essa conclusão, ou para chegar em outras conclusões, você vai precisar definir o que é melhor. Tá? Partindo do ponto do que é melhor é converter para gol, é fazer mais gol que o adversário, de fato o Corinthians foi mais efetivo do que o São Paulo. O Corinthians teve poucas finalizações, das poucas que teve, conseguiu converter. E das inúmeras finalizações que o São Paulo teve, não conseguiu converter, só teve um, e numa bola muito mais de sorte do que necessariamente de competência, de atingir a meta em si. Foi um chute que bateu na trave, resvalou no pé do Cássio, acabou voltando para o gol do Luciano. Então, o primeiro ponto que a gente tem que saber é o que a gente quer na análise. Tá? E pode parecer ser um ponto muito fácil, porque obviamente todo mundo que esteja mexendo com futebol quer vencer no final do dia, mas todo mundo quer vencer impondo a sua própria ideia. E esse é um grande problema, porque nem todas as ideias vão convergir para o mesmo ponto. Então você pode querer ganhar o jogo da forma como a gente caracteriza o Guardiola, ou até mesmo o Fernando Diniz, um jogo com mais posse de bola, eu não estou falando de modelo de jogo, é só a questão numérica em si, com mais posse de bola ou algo do tipo, e a gente achar que isso seja o suprassumo, e que isso tende a converter em resultado. Ou você pode ter um jogo de uma escola mais italiana, mais Mourinho, por exemplo, e tem uma outra forma de conversão. Essas coisas também acontecem. Qual é o grande ponto? É que no final do dia quem faz mais gols é quem vence, né? Então quando a gente vai, por exemplo, olhar para o futebol dos Estados Unidos, por exemplo, o que faz uma equipe que era lanterna, ou é lanterna até agora, né? Até a volta da MLS ela é a lanterna, o que faz a equipe lanterna meter 4-0? Seria mais ou menos hoje o Vasco jogar contra o Corinthians no final de semana, né? Não estou fazendo essa gravação na quarta-feira, então prévia até mesmo da Copa do Brasil de Grêmio e Flamengo, que faria o Vasco fazer 4-0 no Corinthians, com um ou dois jogadores diferentes na equipe. A capacidade que esses jogadores têm de entender as demandas do jogo e de conseguir converter. Então esse talvez seja o grande ponto. Quando você tem um jogador como o Renato Augusto no Corinthians, e aí sem as comparações, tá? Ou o próprio Messi agora na MLS, que é muito diferente em relação ao restante dos jogadores, você passa a ter um jogador que consiga entender o jogo e converter situações. Um jogador muito importante para essa equipe do Miami, por exemplo, é o próprio Busquets. Vocês vão ver ao longo da temporada que não foi à toa a ida do Busquets para lá, não foi porque ele é amigo do Messi, não. Foi porque de fato encaixa o jogo. E vai encaixar o Alba, vai encaixar, caso o Suárez acabar confirmando a ida, também vai encaixar. Você tem um processo aí de organização da equipe que acaba encaixando esses jogadores, né?
E o Messi é um jogador extremamente inteligente, assim como o Renato Augusto também é um jogador extremamente inteligente. Então, esses jogadores que são extremamente inteligentes, eles têm por característica não só melhorar o deles, mas melhorar a equipe como um todo. E isso faz a equipe dar um salto de qualidade. Então, o que a gente pode entender? Esses jogadores têm, sem nenhum ideal de estética de futebol, uma necessidade de melhorar a equipe, melhorar a ele mesmo, para proporcionar uma evolução a fim de alcançar um resultado, ou seja, a fim de alcançar a vitória. Então, o que a gente pode entender? A gente pode fazer, por exemplo, e aí eu vou utilizar o exemplo do Kane e do Haaland, que são dois jogadores interessantíssimos de análise. Pelo seguinte, se a gente for analisar critério a critério, quem é melhor entre os dois, e aí atentem aqueles pontos em dourado que estão na tela ao lado dos numerozinhos, tá? Teríamos 2 vitórias, entre aspas, do Haaland em 10 critérios. Se a gente for olhar o Kane, ele teria todas as outras menos aí a defesa, que é um critério de goleiro basicamente, tá? Mas teríamos aí dos 9 critérios atribuídos aos 2, teríamos basicamente uma vitória do Kane em 7 desses critérios, contra uma vitória do Haaland em apenas 2. A questão é que a vitória do Haaland em apenas 2 é em chute para gol e conversão de chute em gol. Para um atacante isso é o mais importante, para o jogo isso é o mais importante. Então quando a gente olha e entende os melhores jogadores, talvez um ponto que a gente precisa de reflexão é justamente esse, de o que considera o melhor jogador. Quando a gente fala da temporada do Haaland, o Haaland, é claro, vai ter uma série de situações muito específicas no seu jogar, e isso é importante respeitar. O detalhe é que ele faz aquilo que é importante. O Kane também joga de outra forma, tem outros atributos, e pode ser que encaixe melhor em outras equipes, ou até mesmo que encaixe bem pra caramba no Tottenham, como já encaixa. O grande detalhe vai ser que um grande jogador, um jogador absurdamente bom, é aquele que faz a sua equipe jogar e que soluciona os problemas do jogo. O Kane faz isso, o Haaland faz isso, o Messi faz isso, o Renato Augusto faz isso. Se a gente for olhar outros grandes jogadores no futebol mundial, fazem isso. Então eles colocam a equipe num patamar acima porque eles conseguem entender as demandas do jogo. E eu estou falando ontem porque esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira, dia 26. Ontem, dia 25, se vocês prestarem atenção no Renato Augusto ao longo do jogo contra o São Paulo, muitas vezes ele estava basicamente coordenando o meio campo. E não era coordenando no sentido de direcionar as ações, não, era dando instruções mesmo. Porque ele tinha uma leitura de jogo muito mais avantajada do que o Fausto Vera, do que teria ali o Michael, do que teria os demais meio-campistas e demais atacantes do Corinthians. Então, assim, chega num determinado momento que ele faz bem a função, que ele faz a equipe evoluir. O grande jogador é esse. O que a gente vai conseguir captar na análise é aquele que faz diferença direta para o resultado, porque é o que nos importa nesse momento. Mas tenha claro, a nossa análise, o que a gente coloca aqui, é de um jogador. Se esse jogador consegue converter o futebol dele para todos os outros jogadores, talvez ele não vá aparecer aqui na análise como grande destaque individualizado. Mas ele talvez esteja como segundo, por exemplo, como um cara que contribui muito para a equipe em todos os aspectos, mas que ele mesmo não vira o grande destaque. Por mais que, nesse caso, o exemplo do Kane, ele é o grande destaque do Tottenham, mas ele não vira o grande destaque da Liga. Então esse talvez seja o grande cenário, é como a gente vai entender não só esse grande jogador, mas esse grande jogador inserido no contexto. Então, qual é o grande ponto? Por que o Haaland não é o Haaland? Porque ele tem um contexto inserido. Por que o Messi vai chegar lá e vai pedir a contratação do Busquets e do Alba? Ah, porque ele é amigo. Não é porque ele é amigo não. Pode até ser que isso ajude. Mas basicamente porque ele precisa de um cara que entenda muito bem de meio campo para encontrar os passes nele, e ele precisa de um cara que corra muito bem na ponta e encontre ele na área, como o Alba faz com uma primazia imensa. Então percebam como esses jogadores vão organizando as coisas para a equipe e como eles vão tornando mais factível essa análise. E aí para as grandes posições é aqueles caras que mais convertem. E aí se você quiser entender como vai funcionar essas inter-relações de contratação, de montagem de equipe ou algo do tipo, você precisa entender
como você vai conseguir com que os seus jogadores produzam o maior número de gols e sofram o menor possível. E isso vai passar do Haaland convertendo, isso vai passar do tipo, não, agora eu preciso do De Bruyne que passa mais, porque eu já tenho esse cara que converte aqui no meu caso. Ou no caso do Kane, por exemplo, eu poderia ter 2 pontas que convertam bem também em gol, porque esse cara vai passar mais vezes do que o Haaland. Então, ter jogadores diferentes faz com que eu tenha lógicas diferentes. Resumindo o vídeo todo, resumindo toda essa estrutura de que é o melhor jogador, o grande jogador. O grande jogador é aquele que resolve os problemas da equipe dentro do contexto do jogo. Basicamente é isso. Como que ele vai resolver isso? Não faço ideia. Tá? Por quê? Porque aí é o limite da análise. A análise pode ir entender o que é importante naquele jogo ou até aquele momento. E a partir do que é importante até aquele jogo, até aquele momento, essa construção toda vai depender muito mais da equipe, do corpo técnico, da montagem da equipe, da coordenação técnica, do que necessariamente de elencar como se fosse um FIFA os melhores jogadores das melhores posições. Eles precisam ter encaixe. E isso a gente não entende como produzir e nem vai entender, porque depende de uma série de coisas que é interna nossa. Tá? Isso a gente não vai conseguir entender tão cedo e acredito eu que nem vamos entender. Tá bom? Então a gente vai até aqui na análise, dali para frente tem uma série de coisas que é bom de ter. A ciência que tem essas coisas, mas é bom de entender até onde a gente vai, até onde a gente para na análise. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu! Até a próxima!